Então, tudo que a gente está vendo são coisas bem específicas de triângulo retângulo. Claro, a gente vai ter relações trigonométricas para qualquer tipo de, para triângulos quaisquer, mas é um pouco diferente do que a gente está vendo aqui quanto a os triângulos retângulos. Tudo bem? Então, o que é um triângulo retângulo mesmo? É todo aquele triângulo que tem pelo menos um ângulo que é reto. Ixi, triângulo feio. Que tem um ângulo reto lá, tem um ângulo reto lá dentro, né? Minha dicção hoje está triste. Peço desculpa logo antecedência. Então, por exemplo, a gente tem esse triângulo aqui, o nosso ângulo reto aqui nessa quina, certo? E aí a gente tem um ângulo aqui, por exemplo, A, B, C, Czão, né? Com medidas Bzinho, Czinho e Azinho. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o seno do ângulo em A, como é que a gente faz isso mesmo? Eu posso olhar aqui rapidinho? Pode sim. Tem tempo mesmo. Isso daqui é bem revisão. Pera. Oi. Maria não tá conseguindo entrar. Quem não tá conseguindo entrar? Mariana. Oh my God. Participantes. Ó, eu tô vendo aqui que digita Eu vi que ela fica tentando entrar mesmo e não tá conseguindo. É o que, Adriele? eu vi aqui que divide o cateto oposto pela hipotenusa. Isso. Então, voltando à questão de Mariana, ela já apareceu 2 vezes aqui na sala de espera. Eu aceitei elas 2 vezes, carrega e ela não consegue entrar, ela sai. Deve ser a internet dela que tá ruim. Bom, mas como eu tô gravando justamente para casos como esse, depois ela consegue. Pronto, ela apareceu aqui de novo. Vamos ver se agora vai. Enquanto isso, a gente minimiza e espera que dê tudo certo dessa vez. Pronto. A fórmula para seno de triângulos retângulos é cateto oposto dividido por hipotenusa. Pergunta: num triângulo retângulo, a hipotenusa, quando a gente olha para qualquer ângulo lá dentro, por exemplo, tanto esse ângulo aqui em A quanto nesse ângulo em B, a hipotenusa muda de lugar? Não. Não, a hipotenusa é sempre fixa. Porém, os catetos podem mudar, né? Se eu olho para esse ângulo em A, quem é o cateto oposto a A e quem é o cateto adjacente a A? O adjacente, eu diria que é o. Eu não sei se é o. Eu acho que é o C. Exato. Lembra sempre, o que é oposto é justamente o que fica de frente, o que fica oposto ao ângulo, de frente para o ângulo. Cateto adjacente, lembra sempre que está juntinho, que ajuda a formar o ângulo. Então, nesse caso, o cateto oposto ao ângulo A é esse daqui que tem medida Azinho, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso daqui com relação ao ângulo A. Nesse caso, o cateto oposto com relação ao ângulo A é esse que mede Azinho e a nossa hipotenusa é o B. Agora, quem seria o cosseno do ângulo A? Cosseno do ângulo A? Seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido por hipotenusa.
Então, cateto adjacente, óbvio, com relação a esse ângulo A, dividido pela hipotenusa. Nesse caso, o cateto adjacente, que é quem ajuda a formar, é esse que mede Czinho, né? E aí, nossa hipotenusa vale B. Quanto é que vale a tangente do ângulo em A mesmo? A tangente, eu acho que é B dividido por C, vai ser dividido por C. Como é a fórmula? Ah, lembrei. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Exatamente. Peraí que eu tô conversando com a Mariana rapidinho. Sim. Então, é exatamente isso aí que a Adriele falou. A fórmula para tangente, no caso de triângulo retângulo, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso tudo pensado com relação ao ângulo A. Nesse caso, quanto é que vale mesmo? O cateto oposto. O cateto oposto mede A e o cateto adjacente mede C. Tudo bem? Tudo. Olha só. Como o ângulo em A é complementar com o ângulo em B, ou seja, quando a gente soma eles dois, a gente tem 90 graus, significa que a relação de seno e cosseno entre eles é trocada, né? Lembra que a gente falou isso na aula passada? Como eles são complementares, o que é o seno de um é o cosseno do outro, e o cosseno do primeiro é o seno do primeiro. Lembra que a gente falou sobre isso? Lembro. Não vai ser falando tudo rápido. Mas não lembra a justificativa certinha, né? Sim, não. Nem anotei essa parte. É fácil da gente verificar. Por exemplo, se eu te perguntasse quem é o cosseno do ângulo em C, quanto é que daria isso? Se eu quero o cosseno do ângulo em C, então eu quero o cateto adjacente a C dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a C nesse caso? O adjacente seria o A. É o A, né? E a hipotenusa é aquele número paradão lá, é o B. Então, percebe, ó, o seno de A deu a mesma coisa que o cosseno de C. Se eu quisesse saber quem é o seno do ângulo em C, quem é que daria isso? Cateto oposto a C dividido pela hipotenusa. Nesse caso, seria quem? Seria C. Seria o C dividido pelo B, né? Ó, deu a mesma coisa. No caso, como A e C são complementares, o seno e o cosseno deles são trocados. O seno de um é o cosseno do outro, e o cosseno do primeiro é o seno do segundo. Lembra o que acontecia com a tangente? Invertia, né? Por exemplo, quem é a tangente do ângulo em C? A tangente. Isso, a tangente seria o cateto oposto a C dividido pelo adjacente a C. Daria quanto? C sobre A? C sobre A. Então, deu esse número aqui inverso, né? Sim. Então, vamos lá, vamos fazer alguns exercícios. Tudo bem? Nossa aula é até que horas mesmo? Essa vai ser 11h05. 11h05, né? Talvez eu precise acabar um pouquinho mais cedo para o nosso vídeo compilar e eu postar para vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui.
deixar essas relações aqui. Não, diminuir. A gente vai diminuir, deixar aqui no cantinho. Por quê? Deixa eu aqui. A gente vai ver o livro agora. Só uma coisa, vocês estão enxergando a tela de boa, né? A letra tá bem Sim, pequena. as duas. Porque na última aula ela ficou meio estranha, lembra? Não lembro, mas acho que talvez. Ah, lembro um pouco. Ficou estranha. Não dava para enxergar direito. Deixa eu ver. Caio entrou. Gabriel Souza. Ilana. Matheus Cauã. Eu já botei. Deixa eu só ver se estão todo mundo aí. Adriele, eu sei que tá aí. Caio. Caio, dê sinal de vida aí, Caio. Oi, Bra. Falou comigo? Falei. Era só para dar sinal de vida. Karen, eu sei que tá aí. Kaique. Oi. Pronto. Gabriel Souza. Oi, tô aqui. Tudo bem. Ilana. Gente. Ícaro, eu sei que tá aí também. Wesley também. Karine. Karine. Vou ajudar outras várias. Se eu abrir o negócio participante, dá pra ver que só aparece o desenho da câmera. Eu preciso voltar pra te dar. Uhum. Tudo bem. Então, vamos começar. Vamos fazer exercícios. Então, eu acho que não vai dar para vocês enxergarem direito o que é que está escrito lá no livro. Então, eu vou desenhar. Vocês vão fingir que o desenho está certo, viu, gente? A primeira parte, eu acho que a gente já fez. Essa primeira questão não, porque a gente precisaria de régua para fazer a medida dos lados e tal. Então, desnecessário a gente fazer isso aqui. A gente fez essa segunda questão, calculou seno, cosseno, tangente de todos os ângulos, tanto em A quanto em B, tanto nessa primeira letra A quanto nessa letra B aqui, certo? Então, a gente vai continuar de onde a gente parou. A gente parou nessa terceira questão, tudo bem? Na questão, a gente precisa determinar a medida de x e de y em cada item que aparece aí embaixo. Então, por exemplo, na letra A, a gente tem o seguinte. A gente tem o nosso triângulo retângulo aqui, tá? O nosso ângulo reto tá aqui. O nosso ângulo F tá aqui. Misericórdia. Sim. Então, o X é esse cara aqui, o Y é esse cara aqui, e esse cara aqui embaixo vale 3. Ele me diz uma coisa na questão importantíssima. Ele me diz que o cosseno em F vale 0,6. Agora a gente vai aumentar e vai trabalhar com o que a gente tem. Tudo bem? Vamos lá. Recapitulando, a gente tem o nosso triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é o nosso reto. E a gente tem aqui o ângulo F. Esse cara aqui é o nosso X. Ele é o quê? Cateto ou hipotenusa? Hipotenusa. X é a hipotenusa. E o nosso Y é um dos catetos, né? Com relação a F, ele é cateto oposto ou adjacente? Oposto. Oposto, porque está de frente para o ângulo. Perfeito.
Só que o dono da questão foi safado. Por quê? Ele me deu o cosseno de f. Se eu quero cosseno de f, eu preciso de que cateto? Adjacente. Adjacente. Então, é o cateto que está colado com o ângulo. Então, é esse daqui. Então, opa, não foi tão safado assim, não. Então, daqui eu já vou conseguir descobrir o valor de quem? De x ou de y? Acho que é de X. De x, né? Por quê? Olha só. Professora, O cosseno... Oi, eu vou sair e vou voltar aqui só para resolver um problema aqui. tá bom. O cosseno de f é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? O cateto adjacente vale 3, a nossa hipotenusa vale x, certo? Mas eu sei que quando eu fizer essa divisão, quanto deve ser o resultado? 0,6. 0,6, porque foi o que ele deu na questão. Esse, com certeza, é o cosseno de f. Então, a gente precisa se atentar a esse problema aqui, ó. 3 dividido por x é igual a 0,6. Como é que a gente faz para resolver isso? Cruz credo, né? Sim. 0,6 é a mesma coisa que 0,6 dividido por 1. O que é que a gente tem, então? 0,6 vezes x tem que ser igual a 3 vezes 1, que é o próprio 3, certo? Dessa forma, se eu quero saber o valor de x, eu pego esse 0,6 e passo para o outro lado, dividindo o nosso 3, certo? Isso significa que o nosso x vale quanto? 3 dividido por 0,6 dá quanto? Quanto? Vocês estão comigo, gente? Alguém falou alguma coisa, mas ficou abafado. Eu fiz uma conta aqui rápida e eu 5? Foi isso? Isso, exatamente. X vale 5. Pronto. Se o nosso x vale 5, agora ficou fácil da gente descobrir o valor do nosso y, né? Eu vou reescrever... Oi. porque eu fiz essa conta pela calculadora e deu 5, mas como foi que deu 5? 3 dividido para 0,6. Pronto, vamos fazer. 3 dividido por 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10, certo? Ó, eu repeti o meu 3 aqui no numerador e eu troquei a minha fração, eu troquei a minha dízima 0,6 pela sua fração equivalente, certo? 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10. Agora você tem fração de fração. Você tem a divisão de um número inteiro por uma fração. Como é que a gente faz? Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, isso é a mesma coisa que 3 vezes o inverso de 6 sobre 10, que vale quanto? 10 sobre 6. Três vezes 10, 30. 30 dividido por 6, 5. Entendeu? Entendi. Posso apagar? Pode. Pronto. Então, o que é que a gente tem? A gente vai substituir os valores que a gente encontrou, né? O nosso cateto 3 aqui embaixo já estava aí, então eu repeti ele. A gente encontrou a nossa hipotenusa, que vale 5. Falta a gente descobrir o valor do nosso y, certo? E agora,
Tem alguma coisa que a gente pode fazer para descobrir o valor de y usando relações trigonométricas? Ou existe alguma outra ferramenta que vai ajudar a gente a resolver isso daí mais rápido? Eu ia falar teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, exatamente. Então, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a gente tem isso daqui, né? Certo? Certo. Pronto. Agora, só a Adriele está me respondendo. O restante de vocês está compreendendo o que eu estou fazendo? Sim. Sim. Ícaro, tudo bem? Caio, tudo bem? O restante? Eu não consegui pegar muito essa parte, não, mas Sim. eu tô tentando acompanhar. Tudo bem. Por que eu estou perguntando isso? Porque uma coisa precisa da outra. Se a gente não entender o início de uma coisa, depois vai virar uma bola de neve e vai dar ruim lá na frente. A gente não vai entender nada. Tudo bem? A gente usou trigonometria para descobrir o valor do nosso x aqui. Depois que a gente descobriu, a gente viu aqui que a gente tem um triângulo retângulo, a gente sabe o valor de um dos catetos e o valor da hipotenusa. O jeito mais simples de resolver isso é teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, ou seja, é a soma do cateto y ao quadrado com o cateto 3 ao quadrado. Então, resolvendo isso, o que é que a gente tem? 5 ao quadrado dá 25. Isso é igual a y ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 9. Então, y ao quadrado é igual a 25 menos 9. Y ao quadrado é igual a quanto? 16. Se eu quero saber o valor de y, o que é que eu faço? Eu passo a raiz quadrada dos dois lados. Ai, meu Deus, a aula vai acabar. Eu passo a raiz quadrada dos dois lados. Sendo assim, essa raiz vai embora com esse quadrado, sobra y igual a raiz de 16. Raiz de 16 pode ser 4 positivo ou 4 negativo, certo? Mas como a gente está falando de comprimento de lado de triângulo, não faz sentido da gente falar nessa parte negativa, né? Por isso, a gente diz, então, que o nosso y vale apenas 4. O áudio passou. O que foi que eu disse? Eu desenvolvi aqui, né, os quadrados, 25, 5 ao quadrado é 25, é igual a y ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Eu quero saber o valor de y sozinho, certo? Então, eu peguei o meu 9, passei para o outro lado subtraindo 25, e o que foi que eu tive, então? Y ao quadrado é igual a 16. Para sumir com essa potência aqui, com esse y ao quadrado, o que foi que eu fiz? Passei a raiz quadrada dos dois lados. Dessa forma, essa raiz daqui se anula com esse expoente aqui dentro e sobra só esse y que eu coloquei aqui embaixo, certo? E aqui do outro lado a gente tem raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 pode ser 4 positivo ou 4 negativo. Porém, como estamos falando de comprimento de lado de triângulo, não faz sentido da gente falar de comprimento negativo, né? Por isso, o nosso y vale 4. Certo? Então, os valores que a gente encontrou foram x igual a 5 e y igual a 4. Tudo bem? Tudo. Pronto. Então, vamos para a nossa próxima questão. Acho que só vai dar tempo de fazer essa questão daqui, porque vocês estão vendo que está aparecendo isso aqui daqui em cima, né? Ou aparece só para mim? Está restando um tempo de 7 minutos e 39 segundos. 37, 36. Então, em 7 minutos e 33 segundos, a gravação será pausada e seremos expulsos da sala. Nossa! Nossa.
Pois é, me expulsaram eu, o povo do nono ano, 2 vezes hoje, mas tudo bem. Então, na letra B, eu vou desenhar aqui, porque provavelmente não vai dar para vocês enxergarem. Quem não tem o livro físico aí não vai conseguir enxergar o que é que está escrito lá. A gente tem o ângulo S aqui em cima, o ângulo de 90 graus aqui embaixo. Meu Deus, nem eu tô enxergando direito o que é que tá aqui. Então, esse lado aqui vale 1, esse lado aqui vale X e esse lado aqui vale Y. Então, a gente vai ampliar aqui a nossa tela, nosso whiteboard, e vai trabalhar. Ah, sim, detalhe. Ele diz na questão que a tangente do ângulo S é igual a quanto, Deus? 7 sextos. Vale 7 sextos. Beleza? Bom, o que é que a gente sabe? Quem seria a tangente do ângulo S? A gente já sabe que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nesse caso aí, seria quem sobre quem? O cateto oposto seria o Y. Seria quem? Adjacente, Seria quem? acho que é o Y. Olha com atenção. Ui. Olha com Ah, não, atenção. X. X. O cateto oposto a S é o X e o cateto adjacente é o 1. E a gente sabe que esse valor aqui, essa divisão, tem que dar com certeza quanto? 7 dividido por 6. 7 sextos. Muito bem. Só que, detalhe, né? Qualquer coisa dividido por 1 dá essa própria coisa. Então, a gente já tem aqui, ó, de graça, que o nosso X vale 7 sextos. Tranquilo? Agora vamos redesenhar nosso triângulo, com o dado que a gente já sabe. A gente tem aqui triângulo retângulo, um cateto medindo 1, outro cateto medindo 7 sextos. Como é que a gente faz para descobrir o valor de Y? O que é que a gente pode usar? Teorema. Teorema de Pitágoras. Então, novamente, pelo Teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, é igual ao cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 7 sextos ao quadrado. Tudo bem? 1 ao quadrado é o próprio 1. Mais 7 sextos ao quadrado, a gente eleva, né? Cada membro da fração ao quadrado. Ou seja, a gente pega o 7 e eleva ao quadrado, e isso vai ser o nosso novo numerador. E pega 6, eleva ao quadrado, e isso vai ser o nosso novo denominador. Tudo bem? Propriedades de fração. Se a gente tem A dividido por B ao quadrado, isso é igual a A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Tudo bem? E aí, como é que a gente faz essa soma? A gente tem um número inteiro somando com uma fração. Como é que a gente faz? Soma um número inteiro com o numerador? Não pode. Não pode. A gente tem que Multiplicar. dividir todo mundo por partes iguais para poder fazer essa soma, né? Só que, olha só, esse 1 é um número inteiro. Uma forma de, tipo assim, marreta para fazer essa soma é o seguinte. Eu pego o meu 36, multiplico por 1 e depois somo com 49. Então, vai ficar 36 vezes 1, e isso tudo mais 49. Agora sim. Não ficou claro, né? Não conseguem lembrar disso que a gente já viu antes. Mais ou menos. Por exemplo, como eles
Como um é um número inteiro e o outro é uma fração, a gente teria que fazer o quê? Tirar o MMC dos denominadores, certo? MMC entre 1 e 36 dá quanto? MMC entre 1 e 36, gente. Qual é o menor múltiplo comum entre 1 e 36? 36? O próprio 36. Pronto. Agora a gente quer trocar cada fração anterior por uma nova fração, só que agora o denominador tem que ser 36. Antes o denominador era 1, agora é 36. O que foi que eu fiz? Multipliquei o denominador por 36. Se eu faço isso embaixo, eu tenho que fazer em cima também, né? Então, o que antes era 1, eu tenho que multiplicar por 36. Então, 1 é a mesma coisa que 36 dividido por 36, certo? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, certo? Certo, gente? Certo. Pronto. E a outra fração, a gente já tem aqui, né? Com o denominador 36, então basta repetir. Agora sim, a gente tem soma de fração com o mesmo denominador. O que é que a gente faz? Conserva o denominador e soma o numerador. Por isso que ficou aquela conta que eu tinha escrito antes. 36. 36 mais 49 dá quanto? 85. 85. Pronto. Então, esse daí é o valor do meu y ao quadrado, né? Detalhe, y ao quadrado é igual a 85 dividido por 36. Se eu quero saber o valor de y, o que é que eu faço? Raiz dos dois lados, né? Gente, eu posso sair a qualquer